Rafael, você está me escutando bem, amigo? Está me escutando bem? Giovanni. Pronto, prazer. Também. Finalmente nosso encontro aqui deu certo, né, rapaz? Eu finalmente estava ansioso por isso. Peço desculpa por não ter chegado aqui antes, mas é uma honra muito grande, é uma satisfação gigante para mim e para toda a minha categoria. Nós que agradecemos. Eu quero dizer a você que desde a época que eu morei, quando eu estudava em Recife, e eu acompanhei o nascimento do Simpol, na época do Sérgio Leite, né? Nasceu naquele período ali, eu acompanhei ali a história e a bravura de vocês aí na organização. Amigo, eu queria começar, depois a gente vai falar das expectativas da categoria com relação à governadora eleita, Raquel Lira. Não sei se vocês chegaram a conversar com ela, a entregar um documento, mas daqui a pouco você vai explicar. Mas o que nos assusta, que foi notícia da semana aqui em Pernambuco, é uma notícia de que o Estado está na ponta aí, se não me engano, entre os 6 que se destacam no roubo e assalto de veículos. Foi um trabalho feito por vocês, uma pesquisa feita pelo sindicato. Eu queria que você nos esclarecesse o que é que chama a atenção nesse sentido aí, Pernambuco numa situação difícil, mais uma vez, na segurança pública, né, amigo? Pois é, Giovanni, não foi por falta de aviso, não foi por falta de cuidado, nem de responsabilidade do Simpol e dos policiais civis, na verdade, dos profissionais de segurança como um todo, em alertar para essa situação caótica que a segurança pública de Pernambuco estava tomando e é onde a gente emergiu ainda em 2015 e de onde não conseguimos sair. Muito porque falta esse governo que está indo embora, esse governo do Estado que está indo embora, uma capacidade básica para qualquer gestor ouvir. Esse governo não ouviu os profissionais de segurança pública, não ouviu os policiais civis, não ouviu as representações de classe e o resultado está aí. Infelizmente, lastimável, Giovanni, mas não nos surpreende, porque a gente vem alertando há muito tempo que a falta de estrutura, a falta de efetivo, a falta de condições da gente trabalhar, a desmotivação das tropas, isso tudo acaba desembocando no aumento do índice de criminalidade, seja de contrabens patrimoniais, que é o caso de roubos e furtos de veículo, seja do principal bem que nós temos, que é a vida, e que inclusive foi tão banalizada ao longo desses últimos tempos, e que a gente tem por obrigação, enquanto policial, de prevenir esse tipo de coisa, mas dentro da estrutura que a gente tem, ou da falta de estrutura que não temos, da falta de condições de dar a segurança pública que o povo merece e de conseguir trabalhar minimamente decente e ter dignidade para nossas famílias, esse contexto todo, essa matemática toda muito perversa, Giovanni, acaba desembocando isso. Pernambuco é o 6º, isso contando os índices até 2021, tá? É o 6º estado da federação que mais se rouba ou se furta veículos. Se a gente for fazer um recorte com esse ano que ainda não terminou, a gente já avança nesse ranking, está indo para 2º ou 3º. Então, é lastimável um governo que está saindo pelas portas dos fundos na segurança pública e no cuidado com as pessoas. Ô, Rafael, agora eu estava observando, fazendo uma breve retrospectiva, a impressão que eu tenho é que a relação entre a categoria, o sindicato que representa a categoria e o governo do Estado nunca foi uma relação boa. Vocês sempre tiveram conflitos, vocês sempre tinham dificuldade de dialogar, tinham que partir para o instrumento da greve, que é um exercício da democracia, para abrir canal de comunicação. Quando terminava o movimento paredista, geralmente não era aquilo que vocês queriam. Aí eu queria saber qual foi a tua análise. Foram 8 anos, né, do governo Paulo Câmara, e por que essa dificuldade? A impressão que eu tenho como cidadão comum é que o governo tinha uma má vontade. Eu não sei se eu estou tendo o olho correto, mas me parece que com a PM, eu não estou aqui querendo jogar uma categoria contra outra, mas a PM, quando bateu o coturno, o governo sentava logo. A impressão que eu tenho como cidadão que paga meus impostos é essa. E vocês tinham que fazer todo um exercício para tentar ser ouvido. Era isso mesmo? Houve uma má vontade da gestão em conversar com vocês? Eu acho que houve uma má vontade, na verdade é uma incapacidade. Hoje eu enxergo assim, Giovanni, eu vou colocar assim, uma incapacidade, porque você não consegue, não dá para se admitir que em 8 anos de um governo, o mesmo governador, nós não tenhamos tido nenhum contato, né, com o nosso chefe maior, com o nosso, vamos dizer assim, nosso patrão. Na verdade, nosso patrão é o povo, porque os governantes passam, os policiais ficam, a Polícia Civil continua. Mas o nosso patrão momentâneo, o nosso gestor momentâneo, que era o Paulo Câmara, nós em 8 anos nunca encontramos com ele, nunca tivemos uma reunião com ele, e não só eu, não, nenhuma representação de classe, nenhuma representação dos trabalhadores públicos desse Estado.
Então, eu acho que isso já demonstra muito claramente, Giovanni, a incapacidade por escolha de dialogar. E se você não dialoga em algum momento, vai haver um nível de tensionamento. Obviamente que nós temos um lado, nós estamos defendendo aqui os profissionais de segurança pública, os policiais civis e, consequentemente, a segurança da população. E o governo está defendendo, às vezes, que era para defender também os interesses do povo, mas às vezes está fazendo uma defesa do interesse do capital, de juntar dinheiro, não sei para quê. Eu entendo que o Estado ele não deva ser uma empresa. A empresa tem que gerar lucro financeiro, dinheiro, mas o Estado ele gera lucro de outra forma. Qual é o lucro que o Estado gera? É o bem-estar da população. Isso só acontece dando segurança, dando saúde, dando moradia, diminuindo a desigualdade, gerando emprego. Então o Estado ele não tem que juntar dinheiro, guardar dinheiro, não. Ele tem que pegar esse dinheiro e aplicar para melhorar a vida do povo. E isso é uma grande questão. Esse governo ele se preocupou muito mais em guardar dinheiro do que investir na vida da população, mais especificamente em relação à segurança pública, que a gente vê é um desastre, tanto de gestão, quanto de estrutura, quanto de falta de capacidade de ouvir, Giovanni, porque quando a gente chega para apresentar nossa proposta, nós não chegamos ameaçando greve, não. A gente chega pedindo uma mesa de negociação e que a gente tem aquilo que a gente está apresentando como problemas, né, que o Estado observa que a gente também traz as soluções, a gente tem os apontamentos com o olhar de quem está trabalhando na ponta, com o olhar de quem sabe o dia a dia das delegacias, o dia a dia da criminalidade que bate a porta da população, que vai para a delegacia. Então a gente tem muito a apontar e a gente sabe onde estão os gargalos, né? Porque a gente está nesse trabalho diuturnamente, a gente é a interlocução direta com a nossa base. E um governo que não quer ouvir isso, um governo que não se predispõe a se debruçar sobre um problema e ouvir sugestões de como resolver esse problema, principalmente de quem tem a propriedade, porque está metendo a mão na massa, de como esses problemas estão acontecendo, como sair deles, eu acho que isso já demonstra a total falta de compromisso e de respeito com a população, com os policiais e com a população. Então o que faltou foi isso, Giovanni, disposição para dialogar, disposição para ouvir e ter humildade para saber, sim, há problemas, mas a gente tem que consertar. O que esse governo fez foi o contrário. Ele, ao invés de ouvir, não só não ouviu, como perseguiu o nosso sindicato, perseguiu nossa direção, demitiu o ex-presidente, que eu fui vice dele, tem processo de demissão contra mim simplesmente porque a gente reivindica melhorias para cuidar do povo. Então tá aí. A população sabe que na última campanha salarial que terminou com a greve, que nós não queríamos, a gente não tem intuito de prejudicar a população, nossa missão é ajudar a população, é cuidar do povo. Né? Mas se a gente chegou numa greve é porque quem está pedindo ajuda somos nós. E uma greve que só foi iniciada, só foi deliberada depois de 8 meses de tentativa de negociação, num Estado que tem péssimas estruturas, que tem péssimo salário, que não tem efetivo, que a população está morrendo, que os policiais estão morrendo e ainda não quer ouvir. Então o diálogo ele só acontece, só se estabelece, Giovanni, quando os dois lados querem ouvir, querem dialogar. No nosso caso, durante 8 anos, só o Simpol foi quem quis dialogar e esse governo perseguir. Portanto, o que a gente vê é um governo que está saindo pela porta dos fundos e diante de um sindicato, que foi a categoria que durante esses 8 anos foi a única categoria que berrou durante 8 anos, mas não berrar simplesmente porque a gente é pirracento, berrou porque a gente queria condições para poder trabalhar e atender melhor o povo. Esse governo sai pela porta dos fundos porque não teve o compromisso que nós temos com a população pernambucana. Ô presidente, antes da gente falar de perspectivas a partir de janeiro e aspirações de vocês com relação à governadora eleita, eu quero contar uma historinha para você analisar, que eu fui assessor de imprensa da Câmara de Vereadores e eu acompanho essa história há mais ou menos uns 15 anos que a classe política de Serra Talhada luta por uma delegacia da mulher, porque os índices de violência contra a mulher aqui em Serra Talhada são grandes. Para você ter uma ideia, eu entrevistei o delegado Dr. Marcos, um dos delegados da regional aqui recentemente, onde ele admitiu que 60% das ocorrências são de violência doméstica, violência contra a mulher, e se tivesse uma delegacia especializada, ia facilitar inclusive o trabalho de investigação de outros crimes, porque 60% de demanda aqui em Serra Talhada é de homem batendo em mulher. Mas aqui se brigou, teve deputado entrou, pediu, deputado perdeu o mandato e pediu, o vereador já fez abaixo-assinado, a população já fez abaixo-assinado e não acontece absolutamente nada. Eu queria que você fizesse uma radiografia primeiro de como é que está as delegacias do Sertão, se você, a de Serra Talhada, se você vê algum agravante, algum atenuante com relação a isso. E essa realidade de delegacia da mulher, eu acho que não é uma realidade só de Serra, né? Eu acho que no estado de Pernambuco, e se você defende o surgimento de delegacia no interior, delegacia da mulher que eu estou falando especificamente.
Sem sombra de dúvida, Giovanni. Acho que isso é um problema grave, um problema social, na verdade. Inclusive a violência doméstica pela estrutura cultural muito machista da nossa sociedade, né? Isso é um ponto que só tem que ser trabalhado com muita educação, é a forma de prevenir isso. Mas imediatamente nós precisamos ter um aparato policial suficiente para dar conta das ocorrências que surgirem. E não só para dar conta das ocorrências, é tratar essas ocorrências com as especificidades, com o cuidado que uma ocorrência desse tipo tem que ter. Eu faço um recorte muito simples em relação a esse tipo de ocorrência, com 2 casos que são muito sensíveis, que é a violência doméstica e a violência contra a menor. Nós precisamos ter espaços adequados para poder atender esse tipo de ocorrência. Nós precisamos ter profissionais devidamente capacitados para lidar com esse tipo de ocorrência. Nós precisamos, inclusive, ter, para além do serviço policial, um serviço psicológico para poder atender as vítimas, sejam mulheres, sejam crianças, sejam familiares de crianças. E para isso nós temos que ter unidades em todo o estado. Então eu sou um defensor que a gente deveria ter delegacia da mulher em toda a cidade, ou pelo menos em toda a grande micro-região de Pernambuco. Não dá para você imaginar que uma cidade feita de Serra Talhada, que inclusive já tem um outro problema. Tu me perguntaste aí sobre a questão da delegacia específica de Serra Talhada, tem um problema grave. Não dá para poder tratar os crimes de Serra Talhada com a população que Serra Talhada tem hoje, com o crescimento e o desenvolvimento econômico que Serra Talhada tem hoje, com uma delegacia para dar conta de todos os crimes da cidade. Tinha que ter pelo menos já 2 delegacias aí em Serra Talhada, isso é ponto 1. Ponto 2, tem que se ter uma delegacia da mulher aí, né? Como tem que se ter uma em Salgueiro, efetiva, porque o que aconteceu? Esse governo, mais uma vez, fazendo propaganda política de forma perversa com a população, enganando a população, inaugurou uma delegacia da mulher em Salgueiro. Mas ainda inaugurou... É até difícil, dói até, Giovanni, dizer que foi inaugurada uma delegacia. Na verdade, botaram um folder lá, um banner, delegacia da mulher, no mesmo local onde já funcionava, em Salgueiro não, desculpa, em Salgueiro, desculpa, em Uricuri. Instalaram uma delegacia em Uricuri, puseram uma faixa lá, delegacia da mulher, mas no mesmo local onde já funcionava a delegacia, você não aumentou uma sala e nem aumentou o efetivo, ou seja, você pegou o efetivo que já trabalhava e que não dava conta dos crimes como um todo na cidade de Uricuri e agora é dividido para tratar dos crimes contra a mulher. Isso é fazer de conta que está se fazendo segurança pública, isso é fazer de conta que está se atendendo e combatendo a violência doméstica contra a mulher. Isso é enganar a população. E é contra isso que o Simpol combate. Nós precisamos ter em Salgueiro, sim, uma delegacia, precisamos em Araripina, uma delegacia da mulher, precisamos aí em Serra, precisamos ter a delegacia da mulher em todos os grandes polos e que ela dê conta também das cidades pequenas, já que não dá para poder a gente acessar todas as cidades, colocar uma delegacia da mulher em todas as cidades. Mas nas cidades polos, nas cidades regionais e nas maiores cidades do estado, tem que se ter. Agora tem que se ter uma unidade especializada, tem que se ter uma estrutura adequada e tem que se ter um efetivo para tratar única e exclusivamente dessas ocorrências, que é tudo que nós não temos. Então não dá para fazer segurança pública com falácia, não dá para fazer segurança pública fingindo que está tratando um problema tão complexo de uma forma tão simplória, só fazendo propaganda, porque essa propaganda, Giovanna, ela está sendo feita em cima do serviço nosso policial e está sendo feita em cima da necessidade do povo, e o povo continua com essa necessidade e não está mudando absolutamente nada no atendimento à população, e o governo tentando fazer propaganda política. Mas o grande resultado veio aí nas urnas. O povo não é besta. O povo sabe que não adianta enganá-lo, porque uma hora essas mentiras e uma hora a desassistência bate tanto, né, na população, bate tanto nos profissionais que não dá mais para esconder e está aí, mais de 60% de rejeição desse governo. Muito bem, olha, quem está concordando com você e parabenizando aí pelas declarações da dona Zélia, e pegando agora já para o futuro, quem está em Curitiba nos assistindo é o Geógito Edson Vieira de Lima, é o seu Geógito, filho de Geraldo Sapateiro, que mora lá em Curitiba, Paraná. Ele está dizendo: espero que a nova governadora dê prioridade à segurança pública, pois a mesma delegada federal sabe muito bem como combater o crime. Vou pegar o gancho de George para perguntar a você o seguinte. Primeiro eu queria saber, vocês teve um período na campanha que vocês estavam com um documento para entregar às competidoras. Queria saber se vocês entregaram esse documento. Queria que você resumisse em tese o que é que queria o documento, se você já teve alguma conversa com a governadora eleita pós-eleição, se teve alguma sinalização de diálogo, e o fato, pegando esse gancho de Geórgia, o fato dela ter sido delegada da Polícia Federal, você acha que isso ajuda a pensar a segurança em Pernambuco?
Bem, vamos lá, Giovanni. Eu acho que sim, facilita. Facilita, por mais que ela venha de uma instituição que tem uma realidade muito diferente da nossa, mas tem funções equivalentes. Vamos dizer, eu costumo exemplificar que a Polícia Federal ela é o primo rico das polícias investigativas, né? Nós temos no país duas polícias que investigam. Uma é a Polícia Civil e a outra a Polícia Federal, né? Essas são as polícias chamadas polícias judiciárias. Uma investiga, que é a federal, ela investiga crimes relacionados a verbas federais, a instituições federais, a tráfico interestadual, ou seja, ela pega crimes de colarinho branco federal, ela pega, vamos dizer assim, entre 5% e 7% dos crimes do Código Penal. Os outros 95%, 93%, investigação, quando acontece o crime, quem tem a competência para poder investigar é a Polícia Civil. E aí eu vou só fazer um recorte, se me permite, assim, um recorte também entre Polícia Civil e Polícia Militar, né? O papel da Polícia Civil é investigar o crime depois que ele ocorre, né? O papel da Polícia Militar é tentar evitar que o crime ocorra. É por isso que uma é ostensiva, é a Polícia Militar, e é fardada, e a outra é paisana, como a gente chama, porque ela é investigativa. Uma trabalha para evitar e outra trabalha depois para poder apurar depois que o crime aconteça, né? 95% dos crimes, Giovanni, no país, isso não são dados de Rafael Nunes do Simpol, são dados de qualquer fórum de segurança pública, de qualquer estudo mais vamos dizer assim, honesto e mais sério sobre segurança pública, aponta que 95% dos crimes eles não acontecem em flagrante, ou seja, não acontecem na frente da Polícia Militar. Ou seja, 95% das ocorrências criminosas que acontecem na nossa sociedade ficam a cargo ou da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Nesse caso, a Polícia Federal fica com 5% dos crimes e os outros 95% são nossos, da Polícia Civil. Então, é a Polícia Civil quem trata de 95% das ocorrências que acontecem no país. E são as polícias civis, aí não é um retrato só de Pernambuco, são as polícias civis no país que são as forças policiais mais desestruturadas, mais desaparelhadas, com o menor efetivo, com os menores salários. Não estou dizendo aqui que a condição da Polícia Militar é boa, não, é muito ruim também. Tá? Mas eu estou falando agora da minha casa, que consegue ser pior do que as outras instituições. Então, a Polícia Civil ela não tem condições, e a de Pernambuco menos ainda, de dar conta de todos os crimes que acontecem. Por quê? Porque não temos estrutura, não temos efetivo, não temos tempo suficiente para dar conta com qualidade de cada ocorrência dessa. Então, o que é que acontece? Quando a Polícia Civil, ou a Polícia Federal, mas a grosso modo é a Polícia Civil a responsável pelo combate à impunidade, ela não consegue prender o indivíduo, não consegue tirar os indivíduos que estão cometendo crimes e colocá-los para que a justiça condene, a sensação de impunidade aumenta. Por quê? Porque o bandido ele faz um cálculo simples, né? O ganho que ele vai obter cometendo o crime versus o risco que ele tem de ser preso, né? Se o risco é pequeno, fica muito mais favorável, fica muito mais facilitado, muito mais atrativo você cometer o crime. Então, quando você deixa isso acontecer, a sensação de impunidade ela se estabelece mais fortemente. E é isso que a Polícia Civil ela deve combater, mas não conseguimos porque não temos efetivo. Então eu acredito que a governadora eleita Raquel Lira, ela tem sim um raio-x muito mais próximo da nossa realidade. Ela veio da Polícia Federal, mas ela sabe o funcionamento da Polícia Judiciária, ela sabe que na Polícia Federal, inclusive, há uma questão de como a gente harmonizar melhor o funcionamento dessa polícia entre os cargos, porque nós temos muitas vezes o delegado de polícia sendo... que é uma peça fundamental, que fique claro aqui dentro da estrutura da Polícia Civil, mas às vezes superdimensionado dentro de uma investigação, e os demais servidores subdimensionados, ou seja, relegados a um papel quase que inexistente, quando na verdade, boa parte, inclusive, das funções dos delegados, por uma impossibilidade humana e física de dar conta de todo o serviço, quem faz são agentes, escrivães, comissários. Então a gente precisa harmonizar esse funcionamento. Eu acho que, entendo que a governadora eleita ela tem um maior X disso, mas ela sabe, a grosso modo, ir para fora da instituição, para fora dos problemas e das discussões internas. Ela tem uma noção de como é que deve se fazer segurança pública. Eu acredito muito nisso. E tivemos um contato aqui no sindicato, Giovanni, ainda antes do primeiro turno, ainda na pré-campanha, na verdade, onde nós apresentamos a ela, foram os 3 candidatos à época, pré-candidatos que vieram ao Simpol, Raquel Lira, Marília Reis e Miguel Coelho. E nós apresentamos aos 3 uma carta compromisso, né, feita pela direção do sindicato, feita pela categoria, pedindo e elencando esses pontos, que a gente entende que são fundamentais para a gente começar a regredir nessa curva de criminalidade no nosso estado. Que fala justamente sobre isso: estrutura, valorização do policial e valorização da função do policial civil, aumento de efetivo e, fundamentalmente, isso que a gente tratou no começo da nossa conversa, Giovana, fundamentalmente, muito diálogo, muita humildade para ouvir, né, e uma capacidade de construir e se debruçar sobre um problema de forma complexa
entendendo que as coisas não são simples e que a gente, para poder resolver problemas que não são simples, a gente precisa juntar gente. Nós precisamos juntar várias e várias cabeças pensantes para poder tratar e achar as soluções que tragam o benefício para aquilo para aqueles que são os destinatários dos nossos serviços, Giovanni, que é o povo pernambucano. E isso nós não vamos alcançar sem valorizar o profissional, sem valorizar o material humano que lida e opera qualquer tipo de programa de governo, seja ele de segurança pública, seja ele de saúde, seja ele de educação. É o servidor, é o profissional, é o trabalhador. E se não ouvirem os trabalhadores, nós não vamos mudar a nossa realidade. A gente tem aqui, eu já vou aproveitar o ensejo para poder discutir um programa que começou muito bem, que foi o Pacto pela Vida, que morreu justamente por falta falta dessa capacidade de interlocução e de envolver todos os agentes da sociedade que, de uma forma ou de outra, tem como contribuir numa discussão sobre segurança pública. Porque a discussão de segurança pública não é uma discussão somente de polícia. Polícia é uma parte fundamental numa discussão de segurança pública. Mas não se discute só segurança pública com polícia. Nós temos que envolver a academia, nós temos que envolver o Ministério Público, nós temos que envolver o Judiciário, nós temos que envolver a sociedade civil organizada, nós temos que envolver movimentos sociais, nós temos que envolver todo mundo para ouvir e desse apanhado a gente tem um substrato que nos aponte os caminhos e onde a gente precisa atuar de forma mais efetiva, seja num projeto a curto prazo, a médio e a longo prazo. Nós temos que ter todos esses panoramas. E para isso, nós temos que juntar todas as cabeças pensantes, arriar as bandeiras e entender que é um problema complexo, nós precisamos tratar de forma muito séria, e para isso a gente precisa juntar gente que tenha capacidade para tratar desse tema. Então, não tem como discutir sem polícia, não tem como discutir segurança pública sem as representações dos policiais, sem ouvir principalmente as bases dessas polícias, e para isso tem que ter uma disposição muito grande daquela pessoa que é quem vai gerir todo esse processo, que no caso é o governador do estado. O Pacto pela Vida morreu porque o governador Paulo Câmara não assumiu esse compromisso, deixou de lado o diálogo, deixou de lado a necessidade de investimento maciço de forma imediata nas polícias e nos policiais, e deixou de trabalhar a prevenção, que é onde o crime nasce, deixou de buscar o combate à desigualdade, deixou de gerar emprego e deixou de cuidar das pessoas. Então esse pacote está desaguando agora e desagou também nas urnas. Muito bem, 12h17, conversa boa. Dona Maria Aparecida de Souza Silva está fazendo uma reflexão naquele debate que nós fizemos aqui com relação à Delegacia da Mulher. Ela diz o seguinte: pedido muito difícil, muitas mulheres sofrem e não entregam o seu esposo. É melhor uma casa de apoio às mulheres, porque assim, quando os maridos agredirem elas, não pensam duas vezes e correm para a casa de apoio lá também. Ela está sugerindo, então, pelo que eu estou entendendo, que além da Delegacia da Mulher, também uma casa de apoio para as mulheres que forem agredidas. Também vale aí essa opinião. Bom, a conversa está boa, 12h17. Eu quero dizer a vocês que o resumo dessa entrevista bacana com o nosso presidente aí do Sindicato do Simpol vai estar nas páginas do Farol, o Rafael Cavalcante, ao longo do dia ou na madrugada. Rafael, muito obrigado, tá? Contribuição bacana, a gente vai reproduzir nosso bate-papo nas páginas do Farol. Estamos à disposição aí da categoria, viu, amigo? Querido Giovanni, eu agradeço a você, a todos os telespectadores e ouvintes aí da TV Farol. Eu queria só aproveitar para poder responder a Dona Maria que uma coisa não exclui a outra. A gente tem que juntar todos os atores, inclusive as prefeituras só têm um papel fundamental no combate à violência. Essas casas poderiam ter em todas as cidades, as prefeituras bancarem essas casas de apoio e o Estado bancar a construção e a efetivação da Delegacia da Mulher. Nós não podemos nos contentar com um pouco ou só com um pedaço da coisa. Nós temos que atacar o problema completo e temos que apresentar o pacote todo. Então a Delegacia da Mulher, essas casas de apoio é uma grande ideia. E dizer também, Giovanni, que o nosso compromisso com a segurança pública das pessoas e na defesa dos interesses dos policiais civis, ele permanece. Independentemente de governo, independentemente de cor partidária, nosso compromisso é com a vida do pernambucano, nosso compromisso é com a vida do nosso policial civil, para que a gente tenha condições de cuidar melhor da vida das pessoas. Então, acredito e espero sim que a governadora eleita, Raquel Lira, ela tenha essa disposição, ela já deu indicativos que quer fazer diferente e ela seguindo esse caminho, pode ter certeza que no Simpol, em mim, ela vai encontrar alguém que vai estar disposto, sempre entendendo qual é o nosso lado, mas sempre disposto a contribuir, porque no fim das contas o meu compromisso, o compromisso da nossa categoria, da minha categoria, é fazer o melhor pela vida e pelas pessoas, pelos cidadãos pernambucanos. Então, estamos sempre à disposição. Agradeço mais uma vez o espaço, espero que a gente não demore tanto a conversar novamente e que dessa vez a gente, quando marcar, possa se encontrar o quanto antes. Tá bom, meu cara? Forte abraço. Valeu, meu irmão. Rafael Cavalcante, muito obrigado. Um bom final de semana, viu?